Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu quero conversar com vocês sobre um jogo que marcou minha infância e que até hoje continua sendo um dos meus jogos favoritos, Digimon World 2013. E hoje eu quero começar falando uma coisa que talvez surpreenda muita gente. Esse jogo não foi tão avaliado assim pelas críticas logo quando ele foi lançado, muita gente reclamou dos gráficos, dos sistemas de batalhas, até do ritmo do jogo. Só que sinceramente, eu achei que a crítica foi dura demais com esse jogo, porque depois de 20 anos eu continuo voltando pra ele todos os anos religiosamente. E não é só por nostalgia, tem muita coisa que eu ainda acho incrível até hoje. Então, nesse vídeo eu quero falar dos pontos positivos, dos pontos negativos e responder uma pergunta bem simples. Será que Digimon World 2003 ainda vale a pena jogar em 2026? Então seria um Digimon World 2026? Bom, eu já adianto que na minha opinião vale muito a pena, mas vamos por partes. A primeira coisa que eu quero falar são dos gráficos, e aqui eu acho que muita gente acaba confundindo uma coisa. O Digimon World 2003 é um jogo antigo, ele foi lançado lá em 2002, 2003, se eu não me engano 2002, tá bom? Então é óbvio que os gráficos mostram uma idade dele, só que uma coisa é o jogo ser antigo e outra coisa é o jogo ser feio. E pra mim Digimon World 2003 continua sendo um jogo muito bonito, os sprites dos Digimons envelheceram muito bem. Até hoje eu gosto muito do visual, você bate o olho e reconhece praticamente qualquer Digimon na hora que você olha. Os cenários têm bastante personalidade, claro que não dá pra comparar com um jogo moderno, mas pra cada lugar passa uma sensação diferente, isso ajuda muito na imersão. Então se você tá precisando jogar esse jogo pela primeira vez, não vai esperando gráficos de outro mundo, vai esperando um jogo antigo, mas que ainda tem muito charme. E, sinceramente, depois de alguns minutos jogando, eu acho que você até esquece que era um jogo de 20 anos atrás. Agora que eu falei dos gráficos, eu quero falar aquilo que realmente é o que faz o jogo ser especial, o que faz ele morar aqui, ó, no coração. O gameplay, porque sinceramente se o Digimon World 2003 tivesse só gráficos bonitos, ninguém estaria falando dele hoje, 20 anos depois. O que faz esse jogo ser tão marcante é tudo que ele oferece, e uma das coisas que eu mais gosto é o sistema de evoluções. Logo no começo você escolhe 3 Digimon e essa escolha parece muito importante, só que conforme você vai jogando você percebe que praticamente qualquer Digimon pode chegar em praticamente qualquer evolução. Só você tem que cumprir alguns requisitos ali de evoluções leves que você vai estar ganhando. E aqui eu tenho uma opinião meio dividida. Ao mesmo tempo que eu acho isso muito legal, também acho que é um defeito do jogo. Porque por um lado você tem uma liberdade gigantesca, você pode escolher praticamente qualquer Digimon e transformar ele no Digimon que você quiser, mas por outro lado isso acaba tirando um pouco da identidade de algumas linhas evolutivas. Vou dar um exemplo, o Patamon, ele é um dos meus Digimons favoritos, eu sempre gostei da linha evolutiva dele. Pô, mano, é linda. Então pra mim é um pouco estranho ver ele evoluindo pra alguns tipos de Digimon que não tem nada a ver com a história do personagem, sabe? Pegar um Patamon e ver evoluindo pra um Davimon, pô. Tem gente que pode até gostar dessa liberdade. Eu gosto também, é por isso que é meio conflitante. Eu acho que poderia limitar um pouquinho a questão de evoluções, até pra você poder ter a liberdade de estar escolhendo que Digimon que você quer estar pegando. Dá pra entender? Você sente que você está ficando mais forte conforme o jogo você vai jogando. Primeiro vem a evolução, você chega no level 5, você consegue um Champion. Depois ali no level 20, você vira um Ultimate, depois um Mega. Então, cada evolução dá aquela sensação de recompensa que é bem legal que tem no jogo. Parece que todo tempo que você passou jogando vale a pena. Outra coisa que eu gosto muito nesse jogo, e até hoje eu acho divertido, são os combates. São combates simples, mas funcionam muito bem. Cada Digimon tem sua técnica exclusiva e isso faz diferença durante a batalha. Claro, olhando hoje, alguns efeitos ficam defasados, mas as magias acabam sendo parecidas visualmente, sempre aquele formato de bolinha, sabe? Então se você, tem gente que jogou o jogo e nem reparou, mas se você parar para analisar, cada ataque dele é meio que esse círculozinho roxo, sabe? Mas pra mim isso nunca atrapalhou na experiência, porque é divertido montar sua equipe, pensar na estratégia e fortalecendo seus Digimons. Outra mecânica que eu gosto bastante é a troca de Digimon durante a batalha. Ela até lembra um pouco o Pokémon, se você parar pra analisar. Você pode até trocar quando quiser, mas perde o seu turno. Então você precisa pensar bem antes de estar fazendo isso. É uma mecânica simples, mas que deixa as batalhas muito estratégicas. E antes de mudar de assunto, eu preciso falar dos equipamentos. Cara, isso foi aquilo, o jogo acertou demais. Os equipamentos realmente fazem diferença. Você troca um item e quase não percebe a mudança. Aqui o equipamento, nesse jogo, muda completamente o Digimon. Isso faz a gente explorar cada cantinho do mapa, faz você ficar pensando, vai que eu encontro um equipamento melhor aqui. Tipo, tem aquele negocinho de
pô, armas lendárias que você consegue fazer. Tem o Agumon, se eu não me engano, é a linha evolutiva do Agumon com o Guilmon. Eu tô fazendo esse vídeo aqui de cabeça, algumas partes, tá bom? A linha evolutiva do Agumon e Guilmon, você bota um equipamento que dá um upgrade de quase 400 do seu ataque. Então, isso, na minha opinião, é um dos melhores sistemas de equipamentos. E nisso no jogo ele evoluiu muito bem mesmo. Mas uma coisa que pra mim é o que mais faz o jogo ser especial é a exploração. Sério, eu acho que poucos Digimons conseguiram passar a sensação de aventura igual o Digimon World de 2003, porque você realmente se sente viajando pelo mundo digital. Você consegue ali, começa ali no servidor de Asuka City, né? Naquela primeira cidade é mais tranquila, aprende as mecânicas do jogo, você conhece os primeiros personagens e a aventura vai crescendo. Na primeira cidade você vai explorando outras regiões, passa por áreas com bastante águas, depois chega naquela parte que é na segunda cidade, onde você passa ali para aquele servidor que é meio que um pântano. Depois você passa por o terceira cidade, tem aquela parte lá meio deserta. Na quarta cidade tem aquela parte que é meio que fogo e gelo, lembra até bastante Punk Hazard, sabe, do One Piece. E aí, em cada cidade dessa que você vai estar passando, para você conseguir atravessando de uma cidade para outra, você precisa enfrentar os líderes de ginásios, né? Então, nisso o jogo ele acertou muito, lembra um pouco também nesse sentido assim um estilo de Pokémon. E aí quando você acha que já viu tudo ali mais ou menos naquele jogo, você ainda é apresentado pro servidor de Amaterasu, tá bom? Mas sem dar spoilers, porque eu ainda quero fazer um vídeo só explicando a história desse jogo. Mas quando você chegar lá, parece que você entrou em um mundo que é familiar e diferente ao mesmo tempo, dá essa sensação. Você fica com a sensação de estar entrando, sabe, no mesmo lugar, sempre tem um local novo, um NPC novo, uma missão diferente, ou um Digimon que você ainda não encontrou. Mas o servidor Amaterasu, ele é o mesmo mundo, só que com um pouco diferente, tá bom? Falando de missões, eu gosto bastante das puzzles desse jogo. Elas não são aqueles quebra-cabeças que são impossíveis, mas também não entregam de mão beijada. Então é que você precisa conversar com aquele NPC específico, tipo aquela missão, sabe, logo de início, aquela do... Eu tô com medo de falar errado, mas do Baronomon. Que pra você conseguir o Dijovo do Submarinomon. Eu sei que pode dividir opinião, mas tem gente que acha um defeito. Eu particularmente nunca achei. É um dos meus jogos preferidos, gente. Minha opinião tá enviesada, vou ser sincero com vocês. Então eu gosto muito de toda a dinâmica do jogo. Então, pra quem jogou sabe o que eu tô falando. Então, se você tá assistindo o vídeo, possivelmente você gosta também, né? Na época era divertido porque você conseguia conversar com todo mundo, tentando descobrir o que fazer. Hoje em dia ficou até um pouco mais fácil, porque se você trava alguma parte, você pesquisa, né? Agora, uma coisa que eu acho que pouca gente comenta quando faz esse jogo são os conteúdos extras. E cara, esse jogo tem muita coisa. Tem os sistemas de cartas, os cards games, sabe? Que muita gente ignorava quando era criança. Então, tipo assim, eu não sabia nem que no jogo dava pra pescar. Eu descobri depois com o negócio de internet, assim, que tem a parte de pescar. Eu sempre achava aquele do Vimon que você chutava, sabe? E aí vinham os Cardmons. Mas pescar eu não sabia. Tem uma ilha inteira voltada ali, então, tipo, tem tanto no servidor principal do jogo, servidor Asuka, né? Quanto no servidor de Amaterasu, no servidor de Asuka você enfrenta Divermons. No servidor de Amaterasu você enfrenta Etemons. E mano, tem uma puta de uma puzzle pra você estar fazendo, pra você conseguir chegar até o último, que é o King Etemon, que é maravilhoso ali. Então eu vou ser bem sincero, isso nesse jogo é maravilhoso. Então eu gerei esse jogo muitas vezes sem descobrir isso. Então são detalhes pequenos, mas que fazem diferença para você pensar que o tamanho que esse jogo realmente é e a evolução que, mano, eu não vejo mais nos jogos de hoje em dia, mas faz um jogo parecer muito maior do que realmente é. E isso, na minha opinião, aumenta muito a vontade de continuar explorando. Você sempre fica com aquela sensação que ainda tem coisa escondida. E eu gosto muito quando o jogo passa essa sensação. Agora eu quero falar de uma coisa que, sinceramente, eu acho que é um dos maiores acertos desse jogo: a trilha sonora. Cara, eu não sei explicar o que acontece com os jogos antigos, mas parece que ele tinha um cuidado muito maior com as músicas.
Você também tem essa sensação, mano? Se tiver, deixa nos comentários, porque é impressionante como cada área desse jogo tem uma música que combina perfeitamente com o lugar. Você chega numa cidade e a música passa aquela sensação de tranquilidade. E pessoalmente, se eu botar cada musiquinha aqui, ó, cada trechinho de música, você vai saber exatamente de que local que eu tô falando. Liga só. Legal, né? Parece uma coisa simples, mas faz muita diferença. Inclusive eu acho que boa parte da nostalgia que eu sinto por esse jogo vem justamente por causa da trilha sonora. É aquele tipo de música que toca 5 segundos e você lembra exatamente onde você estava no jogo. E isso pra mim é um sinal de trilha sonora muito, mas muito bem feita. Agora falando um pouco da história. Pode ficar tranquilo que eu não vou dar spoiler, porque eu quero fazer um vídeo só contando a história completa. E se você gosta dessa ideia de estar fazendo mais um vídeo referente só sobre a história do jogo, deixa aí nos comentários. Eu gosto muito de como esse jogo começa. Ele parece um jogo bem simples, sabe? Você entra no mundo dos jogos, você conhece os personagens, vai entendendo as mecânicas. Só conforme a história vai avançando, você percebe que as coisas é algo muito maior do que parecia. Isso faz você querer continuar jogando. Você sempre quer descobrir o que vai acontecer depois. Quem realmente está por trás, quem são os verdadeiros vilões. Então mesmo sem entrar em detalhes, eu acho que a história consegue prender muito bem. E aí chega nos maiores diferenciais entre o Digimon World 3 e o Digimon World 2003, que é o pós-games. E eu acho que é um dos principais motivos de eu sempre recomendar a versão 2003, porque quando você termina a campanha principal do jogo, o jogo não acaba. Ainda tem conteúdo para fazer, tem desafios novos, tem acontecimentos que não aconteceram naquela versão americana. Isso faz parecer que a versão é ainda mais completa. É basicamente o Digimon World 3 com diferença, sabe? Por exemplo, a vida muda a área que vai estar saindo, assim, sabe? Então, se você tiver uma opção para estar escolhendo, eu iria de o Digimon World 2003, sem pensar duas vezes. Agora, como eu falei no começo, esse jogo ele não é perfeito. E eu acho importante falar dos defeitos também. O primeiro dele, sem dúvida, são as batalhas aleatórias. Cara, tem hora que isso irrita. Às vezes você quer só atravessar um mapa, só isso o jogo coloca uma batalha. Ainda mais outra batalha, outra batalha, outra batalha. Mano, é um Kunemon, é um Tapimon. Então, principalmente quando você tá muito forte, vem aqueles Digimons que não oferecem desafio nenhum, sabe? Isso acaba quebrando um pouco o ritmo. Você tá com pressa ali, o jogo é grande, então ao meu tempo que você é bom, é ruim nesse momento, né? Então pode estar incomodando um pouco durante as missões. Tem momentos que o jogo explica, tem momentos que o jogo te explica muito pouco o que você precisa fazer. Na época isso era pior ainda, porque muita gente jogava o jogo em inglês e acabava travando o jogo por causa disso. Hoje isso provavelmente diminuiu bastante, porque existem já traduções, guias e vídeos ensinando praticamente tudo. Então eu mesmo, quando eu salvei, teve alguns momentos que eu não sabia o que fazer. Cartas lendárias, como pegar, não tem como saber sem pesquisar, gente, é impossível. Então não é um problema tão grande quanto antigamente. E por última coisa que eu já comentei antes, eu gosto da liberdade que o jogo dá nas evoluções. Mas eu acho que as linhas evolutivas poderiam fazer isso um pouco mais sentido. Não chega a estragar a experiência, longe disso. Mas é uma coisa que eu mudaria se existisse um remake do jogo. E deveria existir um remake, pelo amor de Deus, né? Mesmo com esse defeito, nenhum deles foi suficiente para diminuir a diversão que eu tive jogando o Digimon World de 2003. Na verdade, eu acho que esses pequenos erros fazem parte de tudo que esse jogo já entrega. Então, depois de tudo isso, chega a pergunta mais importante, aquela que você tá o vídeo todo percorrendo, assim, sabe?
você já jogou outros Digimons e tal, e tá aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo. Afinal, em 2023, eita lasqueira, 2026, ainda vale a pena jogar Digimon World 2003? Na minha opinião, vale. E vale muito. Mas eu também acho importante falar uma coisa. Esse jogo, ele não é pra todo mundo. Se você nunca jogou um RPG antigo, talvez estranhe os gráficos, o ritmo, até algumas mecânicas. Agora, se você gosta de Digimon, se você gosta daqueles RPGs clássicos do PlayStation 1, se você jogou Breath of Fire, Legend of Legaia, Pokémon e outros RPGs daquela época, cara, eu acho muito difícil você não gostar desse jogo. Tem seus defeitos? Tem. Tem batalhas aleatórias? Tem. Tem alguns momentos que você pode ficar perdido? Tem. Tem algumas mecânicas que envelheceram mal? Tem. Mas sinceramente, as qualidades dele pesam muito mais. A sensação de aventura, as explorações, as evoluções, equipamentos, trilha sonora, os mapas, tudo isso faz esse jogo ser muito especial pra mim. E é por isso que mesmo depois de tantos anos, eu ainda volto todo ano religiosamente. Inclusive esse ano eu já salvei já, tá bom? Pra jogar. Agora uma coisa que eu acho curiosa, enquanto pesquisar pra fazer esse vídeo, na época do lançamento de Digimon World 2003, ele recebeu muitas críticas, bem divididas. Alguns veículos elogiaram a quantidade de conteúdos e a proposta dos jogos, mas também se criticavam bastante o ritmo, o excesso de batalhas aleatórias e o visual. Engraçado que com o passar do ano, a opinião dos jogadores ficou muito mais positiva do que a crítica. Então, tipo assim, evoluiu bem o jogo, sabe? Então, quem joga e dá aquela uma horinha, tipo assim, e uma hora com evolução de jogo também, né? Você vai ver que dificilmente você vai parar. Eu acho que isso acontece porque é um daquele jogo que você aprende a gostar conforme vai jogando. Ele não é bonito logo de cara, tipo que nem você. Desculpe. De graça, né? Perdoa. O jogo, ele não tenta te impressionar nos primeiros minutos. Ele vai te conquistando aos poucos. E pra mim isso tem muito valor. Bem, essa é a minha opinião. Se eu fosse dar uma opinião pessoal, é nota 10. Eu acho que eu já até comentei. Ele pra mim tá no meu top 3 jogos da vida, sem pensar duas vezes. Agora, se eu for dar uma análise um pouco mais fria, pensando em alguém que nunca jogou esse estilo de RPG, eu daria uma nota 7, 8, lembrando que é um jogo antigo. Não porque ele seja um jogo ruim, muito pelo contrário, mas porque alguns defeitos realmente podem afastar algumas pessoas que têm jogos modernos hoje em dia. Então eu acho que é uma nota justa. Agora eu quero saber de vocês. Vocês já jogaram Digimon World 2003? Qual foi o Digimon que mais marcou a aventura de vocês, assim, que você mais gostou? Ou se vocês nunca jogaram e deu vontade de jogar depois de assistir esse vídeo? Comenta aqui embaixo porque eu realmente quero ler a opinião de cada um de vocês. E se vocês curtiram esse tipo de vídeo, já deixa o like porque ajuda demais, o canal tá crescendo. Se inscreve também porque o próximo vídeo que eu quero trazer é contando toda a história do Digimon World 2003. Esse vídeo, pessoal, ele deu muito, mas muito, você não tem noção o trabalho que deu pra reunir cada coisinha pra tá botando esse vídeo. Então, se você puder estar se inscrevendo, isso ajuda demais o canal tá crescendo, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por estar assistindo, um abraço e até o próximo vídeo, hein? Adeus! Adeus não, até o próximo vídeo.